Você se considera uma pessoa corajosa? Até onde iria sua coragem para realizar um desafio e tornar-se uma pessoa rica? O que você seria capaz de fazer para botar as mãos numa bolada que mudaria a sua vida? Um valor que você provavelmente passaria o resto da vida trabalhando e não conseguiria ter em sua conta bancária. O desafio consiste em encarar as trevas de uma noite sinistra no interior de uma casa mal assombrada, isolada a quilômetros de distância no meio da floresta. Fique comigo, que eu vou lhe contar com detalhes essa história que aconteceu lá no estado do Pará. Na região oeste do estado do Pará, existe uma pequena cidade com pouco mais de 50 mil habitantes chamada Óbidos. A cerca de 200 quilômetros dali, existe um vilarejo denominado Mondongo, onde residem algumas famílias que vivem da pesca e a agricultura. Um jovem de 19 anos chamado Genivaldo mora ali com seus pais, em uma modesta casa. Como todo jovem, Genivaldo tem sonhos, anseia por dias melhores, nutre o desejo de dar melhores condições de vida aos seus pais. Mas, para tanto, sabe que nas condições em que se encontra, trabalhando na lavoura, terá o mesmo destino de seu pai, bem como o de seu avô. Sabe que, se quiser continuar os seus estudos, que já estão atrasados, terá que deixar os pais para ir morar na casa de uma tia na cidade. Apesar de gostar da pequena e pacata comunidade onde vive, ele tem ciência que, ali permanecendo, será apenas mais um lavrador que vai repassar para os filhos as mesmas expectativas que recebeu de seus pais. Costumeiramente à noite, um pequeno grupo de pessoas se reúne em frente à casa, que fica às margens do caudaloso rio que banha a comunidade. E sob um esplêndido céu estrelado, os mais velhos relatam antigas histórias de assombração, que são repassadas de geração em geração. Uma das mais arrepiantes relata a fatídica história de um avarento fazendeiro que há muitos anos viveu em uma casa que hoje é tida como mal assombrada. O referido fazendeiro era possuidor de grande fortuna e tratava os seus negócios com mãos de ferro. Não aceitava falhas por parte de seus servidores. E se alguém traísse a sua confiança ou tentasse de alguma forma pôr as mãos em sua fortuna, o fazendeiro dava cabo daquele que assim o tentasse. Perseguiu famílias inteiras simplesmente para obter a posse da terra alheia. Multiplicou o seu poder territorial através da imposição de suas atrocidades ou simplesmente aniquilando aqueles que ousassem enfrentá-lo. Não tinha concorrentes, pois era desleal e inescrupuloso. Para ter êxito e se manter como o Big Boss, ele não poupava nem mesmo os seus consanguíneos. Matou envenenado o próprio irmão que ousou desafiá-lo. Quando a sua própria mulher, não aguentando mais a dor, fugiu tentando se livrar de tal tirania, este mandou capturá-la e manteve-a presa, até que a infeliz, depois de muitos anos de sofrimento, tirou a própria vida. Na época não havia a facilidade e o costume de depositar dinheiro em bancos. E ainda que isso já fosse hábito, o desgraçado não confiaria a ninguém a sua fortuna. Existem rumores de que ele enterrou uma grande quantidade de moedas de ouro no porão da habitação em que viveu. Fica na estrada abandonada, que dá acesso ao antigo porto, que hoje ficou obsoleto e sem uso. Não é possível avistar a casa de longe, pois fica a mais de 1 quilômetro de distância da estrada principal. Poucos se arriscam a aproximar-se,
A casa está em ruínas e tem uma aparência assustadora. Dizem que aparece uma silhueta feminina na janela. Todos acreditam ser o espírito da mulher que tirou a própria vida. No interior da casa paira uma energia de dor, angústia e sofrimento. As paredes cheias de rachaduras estão tomadas por limo e têm um aspecto viscoso. Algumas pessoas relatam já terem ouvido sussurros e lamentos entre palavras incompreensíveis. Existe uma lenda que é passada de geração em geração que diz que as moedas de ouro permanecem enterradas até hoje no porão da casa. Alguns poucos corajosos se lançaram na busca por esse tesouro, mas até hoje a única coisa que conseguiram foi dar mais destaque ao histórico de assombrações que envolve a velha construção. Sentado sob o tronco de uma centenária castanheira, Genivaldo refletia introspectivamente sobre seus anseios e frustrações. Sentia-se vencido. Nunca tivera uma chance de crescer, de prosperar. Lembrou-se da história que seu avô relatava, mencionando o tesouro enterrado na velha construção. Diante de uma vida tão desfavorecida, vivendo com limitações de todos os aspectos, enfrentaria qualquer alma penada para botar as mãos nessa fortuna. Nunca mais passaria dificuldade novamente. Lembrou-se de quantas vezes teve que sair para a lida apenas com uma xícara de café. Quantas vezes teve que comer um pouco menos para que todos pudessem ter algo para comer em seus pratos. Uma lágrima rolou de seu rosto. Nesse momento, um arrepio percorreu seu corpo. Percebeu que a tarde se esvaía e as trevas da noite começavam a se aproximar. Sentiu como se um hálito maligno fosse soprado em suas costas. Logo, uma sensação de perigo iminente lhe deixou em alerta. Foi quando avistou a alguns metros alguém caminhando em sua direção. À medida que a criatura se aproximava, suas formas iam se definindo. Era um homem de idade madura, com o rosto tomado de sulcos, um olhar enigmático que denotava muito sofrimento, vestido com roupas incomuns para a época presente. Botas cano longo, um paletó preto, surrado, e um chapéu estilo boiadeiro. Nas mãos, ele trazia algo que parecia ser um chicote. Genivaldo foi tomado por uma estranha sensação de insegurança. À medida que o homem se aproximava, ele ia se sentindo mais vulnerável. A alguns metros de Genivaldo, o desconhecido parou. Manteve-se com o rosto baixo e a aba do chapéu encobrindo todo o rosto, como se aquele olhar escondesse algo há muito tempo omitido. Num gesto surpreendente, ele lançou um objeto ao chão. Arregaçando os olhos, o jovem fixou o olhar no chão e percebeu tratar-se de uma moeda dourada com um brilho sem igual. De onde veio esse tem muito mais, sussurrou o velho, sem produzir nenhuma expressão no rosto. Genivaldo, estático, nada conseguiu falar. Cravou os pés no chão, tentando erguer-se ou recuar diante daquela imagem, que lhe confundia o raciocínio. Mas tudo o que conseguiu foi dar com as costas no tronco da robusta árvore. A primeira coisa que lhe veio à mente foi a história do velho fazendeiro. Mas isto seria algo surreal, pois o velho já estaria morto há mais de um século. Estaria ele delirando? Balançou a cabeça e esfregou os olhos no intuito de recobrar a sanidade. Mas, ao reabrir os olhos, continuou vendo o que não queria ver. Você está certo. Eu sou quem você está pensando, exclamou o enigmático homem.
Como ele sabe o que eu estou pensando? Questionou-se intimamente Genivaldo. Ele quis esbravejar, expulsar aquela criatura dali, mas percebeu que mesmo com todo o seu esforço não conseguia verbalizar qualquer palavra que fosse. Foi tomado por uma sensação de pavor que lhe paralisava os membros. Tentou reerguer-se do chão, mas as pernas não reagiam ao comando do cérebro. Sentia-se a mais vulnerável das criaturas. Uma forte rajada de vento soprou, agitando a copa da grande castanheira. Nesse momento, o último feixe de luz se dissipou e as trevas tornaram-se absolutas. Já não conseguia mais visualizar a horripilante imagem do ancião, nem as árvores em volta ou qualquer outro item da paisagem. Apenas ouvia o uivo do vento que soprava em seus ouvidos. Um brilho no chão lhe chamou a atenção. Ele cerrou os olhos no intuito de identificar a origem de tal brilho. Seria a moeda atirada ao chão pelo velho? Sim, mas não era apenas uma, mas várias moedas de ouro, incontáveis. O solo agora estava diferente, estava compacto e seco. E como se a luz fosse sendo gradativamente restituída ao ambiente, ele ia vislumbrando uma nova paisagem. Agora haviam paredes, uma escada que dava acesso a um andar superior. Ele concluiu então que estava no interior de uma casa. Havia também um buraco, com pouco mais de 1 metro de profundidade, de onde surgia uma luz que lhe chamou a atenção. Ao olhar na borda do buraco, ele constatou que a luz era proveniente do brilho de uma quantidade incalculável de moedas de ouro. Tão fascinado que ficou, ele escorrega na borda da pequena cratera e se vê caindo. Com os olhos arregalados e a respiração ofegante, ele senta na cama, olha em volta e constata que está no quarto em sua casa. Ao lado a cama do irmão, à frente a cortina pendurada na porta, a luz da cozinha invadindo com suavidade a penumbra do ambiente. Foi um pesadelo, constatou ele, atirando-se na cama novamente. Na manhã seguinte, ele comentou com Denis, o irmão caçula, o estranho sonho que tivera na noite anterior. E você viu ele? Questionou Denis, referindo-se ao fazendeiro. Sim, ele ficou parado ali na minha frente sem que eu conseguisse mover um só dedo. E quando eu consegui me levantar, já estava no porão da velha casa. Aquilo parecia mais uma masmorra. Muito ouro, mano, muito ouro. Brilhava tanto que chegava a ofuscar a minha visão. Eu estava querendo colocar na camisa para trazer comigo. Foi quando caí no buraco e acordei. Foi como se eu estivesse prestes a saborear um manjar, e no último instante me foi tirado da boca. Nossa, será que ele quis mostrar a você onde está o tesouro? Foi o que ficou subentendido para mim. Eu acho que sim. E agora, o que você pretende fazer, mano? Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Vou atrás desse ouro e você vai comigo. Eu? Respondeu Denis, de olhos arregalados. Sim, mano. É muita moeda. Eu não sei como faremos para carregar tudo. Pense em tudo que poderemos fazer pela nossa família. Comprar uma casa na cidade. Nossos pais não precisarão mais se sacrificar na lida. Montaremos o nosso próprio negócio. Denis avaliou os argumentos do irmão e concluiu que o risco e benefício era plausível e justificável. Os dois irmãos estavam empolgados. As perspectivas eram boas. Todas as noites, no silêncio do quarto, eles discutiam ideias para pôr em prática o plano
de resgatar o tesouro perdido. Algumas semanas se passaram e eis que numa bela noite Genivaldo voltou a receber a visita do velho insônio. No sonho ele alertava que, para que ele tivesse êxito, a ida à casa deveria ser feita à noite. E assim foi feito. Numa data previamente escolhida, os irmãos tomaram o caminho da velha estrada abandonada, portando apenas 2 lanternas, uma enxada e uma picareta. Caminhando pelo velho ramal com intensa vegetação em volta, formando um túnel longitudinal, eles sentiam como se estivessem sendo acompanhados por criaturas desconhecidas no interior da vegetação. Sons estranhos e desconexos vindos da floresta ecoavam em seus ouvidos. Ambos fingiam não ouvir e priorizavam a conversa para não dar vazão ao medo, que insistia em testar os seus limites. A luz do luar iluminava a velha edificação que já podia ser vista ao final do túnel de árvores. À medida que se aproximavam, a casa parecia mais assustadora. Eles pararam em frente ao prédio em ruínas, se entreolharam. Genivaldo olhou para o céu e fez o sinal da cruz. Denis, vendo isso, fez o mesmo. A partir dali, já caminharam com menos pressa do que antes. Subiram uma escada com estrutura de pedras. Diante da porta, Genivaldo focou o interior da grande sala com a lanterna e lentamente caminhou porta adentro. Denis permanecia com os ombros encolhidos, seguindo o irmão como uma sombra. Aquele silêncio tumular foi quebrado quando algo muito rápido passou próximo ao rosto do irmão caçula. No reflexo rápido, ele soltou um grito estridente e, tentando desvencilhar-se daquilo que desconhecia, lançou involuntariamente a alguns metros de distância a lanterna. O morcego, tanto ou mais assustado que os irmãos, conseguiu escapar ileso, voando para fora da casa. Era apenas um morcego, vociferou Genivaldo, entre assustado e aliviado. Denis levantou-se e juntou a lanterna do chão. Seguindo por um corredor estreito, Genivaldo parou ao detectar um som surreal. O que foi? Perguntou Denis. Você ouviu isso? Isso o quê? Nada não, acho que são os morcegos. Desconversou Genivaldo ao constatar o pavor nos olhos do irmão. Na verdade, ele não quis relatar que estava ouvindo alguém chorando e gemendo. Já que o irmão não estava ouvindo, talvez fosse melhor assim. Só não conseguia entender por que somente ele é que podia ouvir aquelas lamúrias bizarras. Você não acha que nós deveríamos ter pedido licença ao entrar? Lembrou Denis, quase que sussurrando ao ouvido do irmão. Acho que sim, mas podemos pedir licença agora, não é? Concluiu Genivaldo, reflexivo. Então ele iniciou. Pedimos licença por estarmos aqui. Não temos a intenção de invadir esta casa. Viemos com todo o respeito. Se tem alguém aqui, pedimos que não nos faça nenhum mal. A voz do rapaz ecoava pelas paredes da velha construção. Permaneceram eles assim por algum tempo em silêncio, com as mãos dadas, como a acreditar que algo pudesse surpreendê-los. Mas a surpresa ficou reservada mesmo para Genivaldo, que agora ouvia várias vozes lamuriosas, e não somente uma como antes. Ele fechou os olhos e tapou os ouvidos no intuito de evitar os lamentos, e visualizou então uma mulher à beira de uma janela pronunciando palavras incompreensíveis. Imediatamente ele arregalou os olhos, olhou em volta, como a procurar a visão que teve de olhos fechados, mas nada avistou. Entrando em outro compartimento, avistaram uma escada que dava acesso a um pavimento inferior.
Ao colocar o pé no primeiro degrau, Genivaldo ouviu claramente a seguinte frase: "Me ajude." Imediatamente veio em sua mente a imagem da mulher anteriormente visualizada. "Tem alguém preso aqui, precisando de ajuda", exclamou ele, analisando o ambiente em volta. Imediatamente eles vasculharam todos os cômodos da casa, procurando por algo que eles próprios não sabiam o que era. Sem nada encontrarem, desceram a escada de acesso ao subsolo. Ali encontraram um lugar úmido e sinistro, com paredes construídas em pedras e chão arenoso. Repentinamente a temperatura pareceu despencar. Ao observar o ambiente, Genivaldo lembrou-se do sonho. Era o mesmo lugar, tinha as mesmas características. A escada, o chão seco, as paredes de pedra. Nesse momento, passos no pavimento superior puderam ser ouvidos, como se alguém caminhasse lentamente acima de suas cabeças. Assustados, eles se entreolharam. Permaneceram imóveis por algum tempo, até que os passos cessaram. "Onde está esse maldito ouro?" inquiriu Denis, quebrando o silêncio sepulcral. A voz lamuriosa da mulher persistia a clamar por ajuda na mente do jovem. Cada vez com mais clareza ele ouvia os apelos da infeliz. "Mas eu não sei como ajudá-la", exclamou ele com a cabeça entre as mãos e caindo de joelhos ao chão. De olhos fechados, ele manteve-se naquela posição por algum tempo. O irmão, sem entender o que acontecia, observava atento. A imagem de uma jovem senhora se fez visível no ambiente, com cabelos encaracolados, trajando um longo vestido. Apresentando um rosto sofrido, lançou-lhe um olhar triste que denotava dor e amargura. Ela estendeu os braços como a desejar tocar em suas mãos. A alguns metros, Denis observava tudo entre estarrecido e maravilhado, sem conseguir pronunciar uma só palavra. Nesse momento, Genivaldo foi envolvido pela névoa esbranquiçada que pairava sobre a imagem da mulher. A partir de então, ele conseguiu visualizar toda a fatídica história de horrores vivida pela mulher, que culminou em um assassinato. Sim, ela foi assassinada pelo próprio marido e não suicidou-se como era relatado. Ela tolerou ultrajes de toda sorte, traições, espancamentos, até filhos com serviçais o marido teve. Comovido com tamanha dor, o jovem teve os olhos marejados de lágrimas. Ela pediu que em seguida ele, acompanhado do irmão, fizesse uma oração por todos que viveram naquela casa, que tanto vítimas quanto algozes fizeram parte de um contexto necessário para a quitação de débitos pregressos. Alguns tiveram êxito e outros ainda precisariam de novas oportunidades. E por último, mas não menos importante, ela pediu que ele não beneficiasse somente a si e aos seus consanguíneos, com o tesouro que lhe foi concedido, mas que levasse ajuda a tantos quantos pudesse. Que ele estava recebendo a missão de transformar algo que justificou tanta dor em algo que levasse esperança e que pudesse atenuar a dor e o sofrimento de muitos desafortunados. Que se ele beneficiasse somente aos seus, aquilo que ele acreditava ser a solução de seus problemas seria na verdade a causa de muitas dores futuras. Extremamente tocado e sentindo-se imerecedor de tamanha concessão, ele assentiu com a cabeça, assumindo o compromisso que lhe foi proposto. Sabendo o que se passava no coração do rapaz, pois a escolha de Genivaldo não foi ao acaso,
Ela se foi. Em seguida, a imagem da mulher se dissipou, como fumaça a perder-se no ar. Ainda emocionado, ele sentou-se no degrau da escada. O irmão aproximou-se e questionou: O que foi isso, mano? Você também viu? Sim, parecia a imagem de uma mulher, mas estava meio desfocada. Era a mulher do fazendeiro? Sim, respondeu Genivaldo. Eles fizeram uma oração e em seguida começaram a fazer perfurações por todo o chão. Minutos depois, exausto tanto escavar o chão, Genivaldo livrou-se da ferramenta. Fechou os olhos e tentou transportar-se para o momento em que sonhou com aquele lugar. Imediatamente ele recordou-se da posição em que estava no sonho, próximo à escada. Foi onde ele se colocou então. Concentrado, ele rememorou os detalhes do sonho. De olhos cerrados, lentamente caminhou até o ponto onde tinha certeza estar enterrado o tesouro. Com um só golpe, ele cravou o aço da picareta no chão. Aqui! Exclamou Genivaldo, apontando para o chão. Depois de cavar pouco mais de 1 metro, eles avistaram a primeira peça de ouro. Então eles se abraçaram e pularam, felizes como crianças. Armazenaram todas as moedas que encontraram e retornaram à casa onde habitavam. A primeira coisa que Genivaldo fez foi mandar celebrar uma missa na centenária edificação, em memória de todos aqueles que ali sofreram. E ele realmente cumpriu com a promessa que fez. Mandou reformar a escola que havia na comunidade, ajudou várias famílias locais, cada um segundo as suas necessidades. Beneficiou instituições com doações, entre outras coisas. Eu espero que você tenha gostado da história. Fica ligado que temos mais histórias chegando.